Fala, pessoal. Vamos lá? Pode ir? Tá valendo? Vamos lá, então. Pessoal, hoje o Aqui Esporte, dia 24 de fevereiro. Eu tenho o prazer de trazer o Glauber Cassiano. E aí, Glauber? Beleza, Gui? Bom ou não? Prazer. Para quem não conhece, o Glauber é um importante técnico de natação aqui da nossa região do Vale. E ô, Glauber, para começar, comece se apresentando aí pra gente, por favor. Bom, vamos lá, Guilherme. Sou o Glauber Cassiano, vim de Guaratinguetá para São José tem uns 9 anos. Aqui em São José fiz minha especialização em natação e atividades aquáticas, mas eu trabalho com natação já vai para quase, sei lá, uns 18 anos. E aí eu tô com uma equipe aí de natação em águas abertas, treinando uma galera, graças a Deus, uma ascensão muito boa. Tamo forte. Que Vamos legal, indo. Glauber. E ontem eu vi que teve o Circuito de Mares lá em Caraguá, né? Que é até o nosso principal foi tema sensacional. hoje. Queria saber como que é a preparação para chegar até um circuito de mares tão importante que é aqui na nossa região também. Cara, a preparação ela tem que ser feita, no meu ponto de vista, a gente tem que começar com piscina, né? A gente tem que aprender a nadar, é lógico que tem alunos, atletas que já sabem nadar há muito tempo na piscina e depois quer se aventurar no mar. E eu costumo dizer que quem nadou a primeira vez no mar nunca mais abandona. É uma sensação de liberdade muito boa, muito gostosa. E participar de uma prova como o Circuito Mares, que tem uma organização incrível, eu acho que vale a pena, é sensacional. Então, a gente se prepara primeiro na piscina, tem algumas técnicas específicas, se quiser a gente pode falar um pouco depois, para daí mais para frente a gente cair no mar. Legal, você falou um pouco das técnicas, né? E aí você explicou que começa um pouco na piscina os treinos, porque é difícil também ficar treinando toda hora no mar, né? Mas qual que é o principal desafio que o atleta tem de sair de uma piscina e fazer uma competição em um mar? Primeiro, se a gente pensar em piscina, é tudo muito fácil de visualizar. Então, você tem o fundo da piscina, você tem as bordas da piscina, você tem a raia da piscina, tudo te limita, você só precisa saber nadar e de uma ponta a outra. No mar, não. A hora que você olha para frente, você só vê a água, só vê o horizonte, só vê a areia, de repente, da onde que tiver. Então, a gente tem que treinar bastante a orientação, cara. Gui, se você está nadando e se perde, é perigoso. Se você está nadando sozinho, começou a nadar em alto mar, é muito complicado. Agora, se você está com uma galera e começa a nadar, fica fácil. Então, a gente treina muito na piscina algumas técnicas específicas, né, de braçada, de como fazer, mas muito a orientação. Então, a gente treina na piscina, depois a gente faz alguns treinos específicos no mar, para daí a gente entrar numa competição. Isso é o que eu julgo ideal para qualquer um que quer começar em águas abertas. Legal. E o seu papel como líder, né? Como técnico ali da equipe. Como que funciona nessa parte que você explicou de, às vezes, a pessoa se perder? Como que funciona essa liderança sua? Porque, às vezes, você não tá nadando. Queria entender, você entra no mar, como que funciona? Cara, eu entro, principalmente com os iniciantes, não tem. Eu prezo muito por segurança, né? Querendo ou não, é perigoso nadar no mar. Então, quando eu vou nadar com meus atletas, meus alunos no mar, eu acho que é obrigatório, e eu obrigo eles, entre aspas, a nadar com aquela boia de visualização, que é uma boia relativamente grande, que se algum barco passar, consegue ser visto. Mas também, se o aluno cansou, se perdeu por algum motivo, ele consegue abraçar essa boia que ele não vai afundar. Ele vai segurar e vai de boa. Então, sempre eu tento levar alguns caiaqueiros comigo para acompanhar o pessoal. Isso pode? A pessoa pode entrar o caiaque junto na prova, só para entender como funciona? Dependendo da prova, sim. No Circuito Mares, se você pedir com antecedência, explicar, tem algumas regras, aí eles podem até liberar o caiaque. Mas tem muito Jet caiaqueiro. ski não pode, né? Jet ski, não. Porque assim, já tem a segurança do pessoal da prova, né? Normalmente a gente escolhe uma prova que o pessoal tem uma base bem segura ali, dá um suporte legal pra gente. Então, se você pega, por exemplo, o Circuito Mares, que a gente está falando bastante hoje, eles têm um pessoal de stand-up que fica de apoio, tem o pessoal de caiaque que fica de apoio, tem jet ski, tem lancha, tem tudo ali perto. Tem até o UTI móvel que fica na areia esperando. Então, eles têm uma segurança. Então, não precisa muito, na prova, o caiaqueiro da equipe ir junto com eles. Agora, quando a gente vai fazer um treino no mar, aí sim, quanto mais atletas eu estou levando para o mar, mais caiaque eu levo também. Ô Glauber, me explica um pouquinho, são vários tipos de provas, né, que tem. Me explica um pouco de cada uma delas.
de metragem, por Isso, exemplo? metragem, cada classificação. Tá, eu acho que assim, vamos pegar o Mares como base. O Mares, ele consegue atender desde os atletas muito iniciantes até os muito avançados. Tem uma galera muito pro que vai, se a gente pega, por exemplo, a Fabiola Molina. A Fabiola Molina competiu, pegou pódio de novo. Top demais, né? Pegou pódio ontem na primeira etapa de Caraguá, né? Nada super bem, e ela foi. Mas eu também tenho atletas que foi pela primeira vez, que saiu da piscina agora recentemente, fez alguns treinos no mar com a gente e já foi para competir. A gente fala assim, não é bem uma competição, porque lá no Mares, só para você entender, a gente tem prova de 500 metros, 1.000 metros, 2.500 metros e 5.000 metros. Isso falando só de natação. Depois tem A4, stand-up, corrida kids, natação kids, tem outras provas. Mas falando de natação, são essas 5. Então a gente tem a prova de 500 metros, que é para os iniciantes. Então, tanto é que não tem premiação, não tem ranking, não tem nada para os 500 metros. É uma prova a gente chama de start, né? Para começar mesmo. Então, nessa prova, a gente pega os iniciantes, põe lá, e daí sim eu posso acompanhar, eu posso nadar junto com eles, vai super tranquilo. E depois a gente vai subindo etapa por etapa, depende do perfil de cada pessoa. Mas fez 1, 2 provas ali de 500 metros, se sentiu seguro, a gente já passa para a prova de 1.000 metros. Aí é um pouco mais, eu costumo dizer que é um pouco mais gostoso de nadar, porque daí o pessoal já se acostuma, né? pouco mais, já se acostuma um pouco mais. Na prova de 500 metros tem muito anjo. Anjo é aquela pessoa que está nadando junto para passar a segurança, como eu acabei de falar que eu faço também com meus atletas. No 1.000 metros já não tem tanto anjo, então já são menos pessoas nadando, pessoas que desenvolvem mais o ritmo de natação e daí a gente consegue nadar mais gostoso. Depois tem os desafios de 2.500 metros, 5.000 metros, que é sensacional, não tem o que falar. Loucura também, né? E não é loucura se você estiver despreparado. Agora, se você está treinado, cara, você imagina, você nada bem. Aí você vai lá na Praia da Cocanha, que foi a prova ontem. Você sai da areia correndo, você nada, você tem que passar por trás de uma ilha. Cara, da areia ninguém tá te vendo, mas você tá curtindo aquele mar, às vezes calmo, às vezes não, mas ontem tava bem tranquilo. Mas aquela cor verde, cheio de peixe, tartaruga, todo lindo, mundo né? ali do lado, é sensacional, cara. É uma sensação de liberdade muito gostoso. Eu costumo brincar que na piscina a gente fica como se fosse um ratinho correndo na roda, né? Vai de um lado, volta do outro, vai de um lado, volta do outro. Mas como eu te falei, quem nada no mar sempre vai querer nadar no mar. Você começa a fazer uma volta dessa, você tá na ilha, você não consegue ver ninguém na areia. Cara, com a segurança do pessoal ali do seu lado e tal, é sensacional. Então você vai, faz uma volta de 2,5, você acaba cansado, porém muito feliz. Aí depois vem a galera que gosta de desafio ainda maior, né? Que gosta de mais resistência. Aí 5.000 metros, são 2 voltas na ilha. Aí é uma prova de resistência. Aí é gostoso. E quanto tempo dura uma prova de 5.000 metros, por exemplo? Depende, cara. Se você pegar o uma pessoal... média, mais ou menos. Uma média assim, não contando os tops assim, mas 1h40 é uma média boa já pro pessoal. 1h40. E me explica uma coisa, como que faz essa parte? Tem alimentação? Como que a pessoa faz para se hidratar? Tem isso na natação? Tem. Cara, a hidratação é muito importante, é fundamental. Só que um erro que muita gente comete é achar que a hidratação é 30 minutos antes de começar a prova. E não é. Então a gente já tem que aumentar o consumo de água pelo menos uns 3 dias antes. Você pega, ontem a gente estava na praia, estava batendo, 30, 33 graus, a água com uma média de 28, 29. Se você está desidratado, vai fazer uma prova de 2,5, 5.000, você quebra. No meio do caminho, quebrar é não aguentar mais fazer, né? Tem que, ou você cai muito o seu rendimento e você termina uma prova se forçando, ou você tem que levantar a mão, pedir para alguém te ajudar e você sair de jet ski. Então, assim, hidratação fundamental. E depois a alimentação também, lógico, você não vai comer um baita de um lanche e sair nadando. É lógico, é importante o consumo de carboidrato para dar energia. Quanto maior a prova, mais carboidrato ele vai ter que consumir para ter esse gás, mas não dá para exagerar e comer uma feijoada ou ir pro barzinho no dia anterior e no outro dia achar que vai estar no seu 100%. Mas no meio da prova não tem alimentação, né? Ou tem? Você pode colocar ali gel, né? Aquele gel que te dá uma energia, sabe? Então você conversa com o pessoal da organização antes, aí tem o ponto de hidratação para o pessoal de 5.000 metros, por exemplo. O ponto de hidratação, aí você pode colocar o seu gel, Gatorade, o que você quiser. Porque
você desidrata muito enquanto está fazendo muita força nadando. Aí nessa segunda volta do 2,5 é legal você tomar um isotônico, tomar alguma coisa ali para te dar um gás e continuar essa prova. Legal. O Glauber, falando um pouco de estratégia agora, a gente vê, por exemplo, no futebol, a gente entra num 4-4-2 ali para ganhar um jogo. Qual que é a estratégia que um nadador tem que ter numa prova como essa? Vamos citar, por exemplo, uma prova de 2,5 agora, para mudar um pouquinho. A gente sempre tem que tentar, primeiro, lógico, a gente tem que treinar, né? Tudo que vai fazer para não chegar lá e achar que vai fazer de um jeito e o seu corpo pode não responder na hora. Então a estratégia que a gente mais usa, o que cada um usa, é você pode sair no ritmo mais forte para despontar do pessoal que está vindo atrás, porque imagina, a largada é a mesma para todo mundo que está fazendo a prova de 2,5. Então 2,5 masculino está saindo. Dá a largada ali, aquela buzina, sai todo mundo junto. Então, se você conseguir sair um pouco mais forte, você começa a deixar uma galera para trás e ninguém vai te atrapalhar mais lá na frente. Então é legal sair um pouco mais forte. Só que se você tentar manter esse ritmo por muito tempo, seu corpo provavelmente não vai aguentar. A não ser que você já tenha feito isso várias vezes e você vê que tem condições para isso. Então a gente sai mais forte, aí a gente dosa se precisa segurar um pouco o ritmo, ou se acha que está bem, e daí dá uma forçada um pouco mais, mas é normal, sai forte, relaxa um pouquinho. Na natação a gente tem a 0, a 1, a 2, a 3, anaeróbico, que são as intensidades de nado. Então a pessoa já tem que conhecer mais ou menos o que ela vai conseguir fazer, tá, Gui? E daí ela sai, por exemplo, no A3, depois passa para um A2, que é um pouco mais fraco, de repente um A1 para dar uma descansadinha e mais do meio para o final da prova acelerar de novo e daí terminar forte para tentar despontar do povo. Legal. E a diferença, a principal diferença ali do profissional com o amador? Porque tem muito amador também que vai fazer. Como que você enxerga isso? A diferença maior a gente vê em tempo, né? A natação é tempo. Então, eu posso ter uma técnica excelente, mas não conseguir desempenhar. Ou eu posso não ter técnica e ser mais rápido do que quem tem a técnica muito boa. Então, a natação, quem chegar com o melhor tempo, ela vai ganhar. Então, a gente pega um amador de um pró pelo tempo. Mas o amador normalmente ele vai nessa prova de 500 metros, de 1.000 metros, vai ali para curtir e tal. O pró não, já quer sair lá na frente, quer sair correndo, quer sair passando por todo mundo, é isso que eu te falei, já sai muito forte. E o pró mesmo, ele nem relaxa, cara. Ele já sabe muito bem que o corpo dele vai aguentar aquela metragem, que é a prova que ele mais gosta de fazer, a prova específica, e daí ele dá o seu 100% o tempo todo. Se você pegar, por exemplo, uma prova de piscina, 50 metros, os caras não têm esse tempo de descanso. É explosão, bateu, voltou, acabou. Só que, de repente, para um pró de mar, 2.500 metros para ele também é fácil. Ele consegue manter numa intensidade muito boa. Então, o que diferencia mais para os dois é isso. A escolha da prova e o tempo de execução da prova para o amador e o profissional. Legal. Ô, Glauber, falando um pouco agora da sua parte técnica, né? Como que funciona o dia a dia até chegar, por exemplo, um mês antes? Como que é o dia a dia desse atleta? Você fica no pé? Eu tava até falando com a Lisa aqui, que é uma atleta sua também, né? Sim, super atleta. Super atleta também, né? Mas assim, você é rígido? Como que funciona esse trabalho seu? Ó, falar que eu sou muito, muito bonzinho, eu vou estar mentindo pra você. A Liz falou que ela já tá até indo aqui, ó. Depois ela vai sofrer um pouco mais no treino. Mas assim, eu acho que a gente tem que dar essa alfinetada o tempo todo, cara, porque às vezes a única coisa que a pessoa precisa é de um incentivo a mais. Então assim, Gui, eu pego o pessoal, não dá pra ir pra praia todo dia pra treinar. Então, a gente treina a maior parte do tempo na piscina. E eu começo ali na borda de piscina saber o que a pessoa é capaz de fazer. Então, vamos lá. Hoje, a pessoa está nadando num ritmo e ela tá se achando... Tá achando que é um ritmo fácil, um ritmo tranquilo. Aí eu sei que isso é o fácil dela. Depois, no outro dia, ela vai e fala, hoje eu tô bem, eu quero acelerar e tal. Dá um gás. Aí eu falo, opa, esse já é o ritmo forte dela. Para quando ela for nadar uma outra vez, se ela falar assim, não, hoje eu dei meu máximo, e ela foi nadou devagarzinho, como aquela primeira vez que ela falou que tá fraco, fala, você não deu o seu máximo. Aí vem aquela alfinetada. Então, assim, eu gosto de conhecer todo mundo que tá nadando comigo, todo mundo da minha equipe, para eu saber quando eu posso puxar ou não. Então, a gente treina muito na piscina, a gente faz o de 1 a 2 treinos no mar pré-competição também, que é importante. A maioria das vezes eu tento levar a galera para a praia da prova mesmo, para ficar na hora ali não ser uma surpresa.
No dia anterior da prova, a gente também faz um treino de reconhecimento para saber como é que está a temperatura da água, para ver se tem muita correnteza, como que está. É lógico que de um dia para o outro pode mudar uma coisinha ou outra, mas a gente já fica mais seguro, não chega lá e tem aquela surpresa. Então, sim, sou rígido. Pega um pouquinho no pé, mas tudo é um equilíbrio, né? Então, aquele morde-a-sopra, tem também. E qual que é a maior dificuldade hoje com um atleta profissional que você passa? Cara, eu acho que o atleta que ele só vive de natação, ele tem ali muito tempo para treinar, é o trabalho dele a natação. Agora, para a maioria das pessoas que tem que treinar e trabalhar e cuidar da família, cuidar da casa, eu acho que a maior dificuldade com os atletas e até menos pelos atletas, porque para mim é muito fácil. Eu falo, ó, você tem que nadar em tal intensidade, em tal tempo. Só que eu tô do lado de fora. Às vezes o cara tá muito cansado, porque ele trabalhou muito, ele teve alguma coisa ruim no trabalho, isso afeta o psicológico dele. Então a maior dificuldade é o fator externo do aluno. Porque ali no treinamento só, a maioria dos alunos gostam, né? Lógico, se esforça, cansa tal, mas depois tem a recompensa. Mas a dificuldade maior é essa. É o dia a dia dele que não é só a natação. Entendi. Glauber, você estava falando um pouco também que vocês fazem um reconhecimento antes, né? Sim. Agora me explica uma coisa. E se o clima tiver horrível, tiver chovendo pra caramba, vento forte, como que muda essa preparação para uma prova? Tá. É que assim, essas métricas assim de como vai estar o clima, vai estar a temperatura da água, a gente já vem acompanhando tempos antes. É muito difícil de a gente chegar no sábado, a previsão é de sol, e no domingo chegar lá a tempestade, sem a gente saber, porque a gente já tem uma previsão. E as provas normalmente só acontecem se for seguras. Então a gente já teve prova cancelada, normalmente a organização da prova com 1 ou 2 semanas de antecedência já avisa que vai ser cancelada por essa previsão que já está tendo. E daí eles avisam, não tem a prova. Mas, cara, influencia muito. Pensa assim, a gente nadou ontem numa temperatura de 28, 29 graus que eu estava te falando. A gente desidrata, estava muito quente. Muito quente. A gente desidrata muito, mas a gente já estava preparado para isso. A gente sabia que ia ser um dia muito quente. Então a gente, além de se hidratar, a gente ficou muito na cobertura, tem as tendas ali, uma alimentação balanceada, então frutas ali, tudo tranquilo, para não chegar na hora e ter surpresa. Mas, mudou. O que acontece? A gente já treinou também, se mudar, o que muda na nossa prova. Então, começou a ter muita correnteza de repente, a gente já sabe que tem uma outra estratégia de nado que a gente tem que encaixar na hora. Então, a gente já tem pré-programado o que tem que fazer ali, caso mude. Mas é muito difícil mudar de um dia para o outro, sem a gente estar sabendo. Legal. E numa prova dessa, você estava me explicando que tem vários tipos, não só a natação, né? Não só a Mas natação. você é 100% focado na natação do atleta. Na natação, Mas sim. aí como que funciona? O atleta, às vezes, ele precisa sair da natação e já ir correr. Como que funciona essa preparação dele também para esse tipo de prova? Eu trabalho na companhia atlética, né? E lá a gente tem o grupo de corrida também. Então a gente da natação tem essa interação com o pessoal da corrida. Então eu preparo o pessoal para a natação, mas tem um professor que prepara para a corrida. E no treino que a gente faz também, antes, pré-prova, assim, a gente também trabalha isso, de sair da natação, trocar ali de tênis, alguma coisa, de roupa e sair correndo. Tem essa transição, né, que precisa ser feita. Então, eu sou focado em natação, mas eu tenho amigo meu, professor, que é focado em corrida. E como que funciona esse desgaste depois de uma prova? Porque exige muito. Você falou que eles, às vezes, nadam até 5.000 metros, Sim, né? Sim. Como que funciona depois esse regenerativo do atleta? Cara, hoje, se você perguntar para os meus atletas, eu acredito que para a maioria do pessoal que fez ontem, tá todo mundo cansado. O corpo dolorido, a cabeça pode estar doendo um pouquinho, a gente já está um pouquinho mais para baixo, assim. Mas depois é muita água, muita fruta, muita proteína para se recuperar. E no outro dia é legal quem tem a oportunidade de fazer um solto na piscina, né? Que é aquele dia de nadar para relaxar a musculatura, nadar para relaxar a cabeça, porque vem um estresse pré-prova, tem um estresse de prova, a gente também precisa relaxar a cabeça, né? Então aí vem 1, 2 dias de soltura, bem tranquilo, bem relax, aí vai de boa. Entendi. Ô Glauber, se você puder explicar pra gente e contar também quem são os atletas que você está treinando atualmente, de quem que a gente pode esperar muito na próxima competição que vocês vão participar, se puder passar um pouco do histórico de vocês. Bom, a ideia surgiu na companhia atlética, já tem uns 3 anos e meio mais ou menos, com uma aluna que tinha um sonho de nadar para vencer um trauma dela
trauma pessoal dela de mar, que ela sofreu um tempo atrás, e ela me procurou e falou, Glauber, eu morro de vontade de nadar no mar, mas tenho medo. Me explicou o trauma, tudo, e eu falei para ela assim, eu morro de vontade de criar um grupo para levar para o mar, porque eu sei que esse desafio seu não é só seu, é de muita gente. Então, ela era uma pessoa também que conhecia muita gente, ela estava muito afim, ela começou a animar muita galera, e daí a gente começou a formar esse grupo. O objetivo principal do grupo é a interação das pessoas. Então, assim, é claro, a gente tem atletas tops no grupo, que estão ganhando bastante troféu. Medalha, todo mundo que completa ganha, principalmente no Circuito Mares. Todo mundo que completa o percurso que se inscreveu Mesmo não sendo ganha profissional. medalha. Mesmo não sendo profissional. Legal. É uma medalha de reconhecimento. Inclusive, as medalhas deles são lindas. Tem gente que vai só pela medalha. E daí a Liz ganhou ontem ou não? Com certeza. Se ela não ganhasse então aí, você ia ver um professor bravo. Aí... Então não ia nem ter entrevista hoje, então, né? Não, por isso que ela tá feliz vai hoje, falar, né? você não ganhou, então eu também hoje não ela vou. até me falou, não, eu não participei da foto, mas eu tava lá. Eu falei, Liz, então... Mas procurar ter uma de foto, tem que ser. Então a gente pegou esse povo e daí a gente foi ali crescendo. Aí a gente começou a se programar para ir pra praia. Aí, cara, tem uma história sensacional numa outra entrevista, quem pode sabe contar. A gente fala... Se der, pode contar. Então vou falar rápido dessa aluna que, tipo, foi muito merecido. Ela, já vou dar o spoiler, ela conseguiu cumprir o que ela queria, que era nadar no mar. Mas devido aos traumas não foi tão rápido, não foi, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, eu nado muito bem na piscina, eu acho que nadar no mar vai ser fácil, e não é. No caso dela foi muito difícil por questões traumáticas, mas é um outro universo. Se você olhar para o fundo assim e não enxergar o azulejo da piscina, que a gente brinca muito, né? Você não enxerga nem a areia, dependendo da profundidade que você tá. É um desafio, cara. Então, a gente foi fazendo um trabalho devagar, primeiro na piscina, técnica de mar na piscina, para depois ela ir para a praia a primeira vez. Não nadou 50 metros a primeira vez. Normal. Segunda vez voltamos, mais uns 2, 3 meses nadando na piscina, para depois a gente ir de novo para o mar. Só que daí o grupo tinha crescido e todo mundo sabia que ela tinha esse desafio pessoal. O grupo se formou em prol dela, sabe? Tipo, vamos ajudar ela. Então a gente fez meio que um corredor humano, todo mundo nadando com ela nadando no meio, e ela conseguiu completar. Até arrepia, é emocionante. Então, assim, eu costumo dizer que não é só nadar. Natação é ótimo, competir é ótimo, mas provas no mar não é só para quem é elite. Ela conseguiu cumprir. É muito psicológico também, né? É muito psicológico. Então, ela teve esse primeiro treino que ela foi, daí ela conseguiu, ficou super feliz e tal, participou de mais alguns treinos para depois ir para a competição, e daí na competição ela foi e se saiu bem. Não ganhou pódio, mas ganhou a medalha. Sim, que já quem ganha a medalha muito, é quem completa. Então, ela completou. Hoje, o troféu dela, acredito que seja essa medalha de superação, né? Que legal. E a Alice estava até me mandando algumas fotos de vocês lá na competição, e você estava me falando a importância do grupo. Mas assim, além do psicológico, como que é formar um grupo? As pessoas são amigas, a galera treina junto. Me conta um pouco desse dia a dia deles também. Eu tenho muitos alunos da Companhia Atlética, a maioria são de lá. Não todos, mas a maioria sim. E a gente se ajuda ali também na piscina. Então não tem uma rixa pessoal de quem vai ganhar de quem ali do grupo, né? A gente quer mostrar isso no dia da competição. Mas a gente treina, quem pode, a gente monta pequenos grupos assim para fazer os treinos específicos, que saiu meio que natural, né? A gente vai se identificando e vai ficando ali. E daí tem os treinamentos semanal. Então, as pessoas nadam de 3 a 5 vezes por semana normalmente, focado nisso. Legal. E uma pessoa que ela compete no mar, ela vai ter mais facilidade de voltar para a piscina depois e fazer uma prova só de piscina normal? É muito diferente prova de piscina e prova de mar. Vamos lá, se a gente pegar a piscina, são normalmente provas curtas. Tá, tem prova de 1.500 que já é né, um volume grande, mas daí é um outro tipo de treinamento. Tanto é que se você pegar um mergulho, a saída do nado crawl para entrar na piscina, se você errou, já muda muita coisa. Quanto menor a prova, mais exige de técnica. E no mar é aquilo que eu estava te falando. A pessoa, se ela conseguir chegar primeiro, é lógico que a técnica conta muito, mas se ela conseguir chegar primeiro, ela ganhou. Então, se ela errou um pouquinho de técnica no mar, não vai afetar tanto quanto eu errar a técnica na piscina.
Mas sim, dá para treinar. Tem atletas que competem, eu tenho atletas que competem na piscina, prova de 50 metros, e também competiu ontem 5.000 metros no mar. Nossa, top. Top, top. Top E tá demais. indo muito bem nas duas. Então isso vale a pena. Mas assim, a preparação que ele teve para ir para o mar, e se ele tiver um treino bom também na piscina para ter esse tiro já no início, ele vai se destacar mais do que os outros, certo? Você fala Porque, no mar? Se ele em treina- voltar na piscina depois, né? Porque ele vai ter talvez um psicológico melhor. Como que você adere isso? Eu acho assim, de repente, se ele treina para uma prova curta de piscina, ajuda mais ele no mar depois, por esse fato de explosão. Na piscina a gente treina muita explosão. Então ele tem uma explosão no mar para fazer uma ultrapassagem, para fazer a saída forte, para fazer a chegada muito forte também. Então treinar a explosão é muito importante. Isso eles Legal. conseguem fazer. Robert, Ajuda. qual que é a importância de eventos igual o que vocês participaram ontem do Circuito Mares? E principalmente aqui na nossa região, porque a gente está falando de São José, você é de Guará. Qual que é a Sim. importância de um evento muito importante para a nossa região? Cara, eu vejo como fundamental assim uma prova tão bem organizada como o Circuito Mares. Eu escolhi o Circuito Mares, por exemplo, eu levo todos os meus atletas nas 5 etapas do Circuito Mares, porque primeiro a segurança que eles passam para a gente, as várias provas que eles têm, que eu estava te falando, desde 500 metros até 5.000 metros, é um estilo de prova que agrega todo mundo. Então assim, tem muita gente que vai para competir, mas tem muita gente que vai para se superar, como a gente estava falando agora, que vai para se divertir. Então, um evento tão bem organizado quanto o Circuito Mares é para todo mundo. Se não tivesse eventos bons assim com essa organização, como tem alguns outros que a gente sabe que não é tão bem organizado, eu acho que não teria tanta adesão de atletas na natação e na natação do mar, né? Então, se você pega o Circuito Mares está batendo recorde de inscrição. Prova após prova. Eles liberam devagar, mas assim, ontem eles tiveram mais de 3.400. Esse final de semana, Muita né? gente, Sábado né? e domingo. 3.400 inscritos. Aí você pensa, 3.400 inscrições gerou mais de 10 mil pessoas no Nossa. mar, ali na praia, na Cocanha. Então, eu acho que a importância do Circuito Mares é isso, cara. É agregar a pessoa para o esporte e deixar muita gente feliz, se superando ou ganhando troféu, ganhando medalha, o que seja. E muda muito, porque, vamos supor, a prova na piscina, ele tem uma raia só dele. Sim. Quanto mais pessoas no mar, mais dificuldade? Sim, porque imagina se você está tentando desenvolver uma natação, né, ganhar um ritmo forte, tem uma pessoa na sua frente. Você tem que desviar dessa pessoa, só que você desvia de um, dá de frente para o outro. Desvia de um, dá de frente para o outro. Então, às vezes, a gente não consegue conseguir esse sprint na natação, né? Então, quanto mais pessoas, mais atrapalha. Só que se você pegar o Circuito Mares, por exemplo, que eu estava falando de organização, eles são tão bem organizados que são várias provas e eles dividem por masculino e feminino para tentar diminuir o número de pessoas nadando ao mesmo tempo, porque também gera um risco maior. Um pode bater, de repente, vai dar uma braçada muito longa, bate na cabeça de alguém, ou bate no corpo, afunda a pessoa, aí desestabiliza a cabeça da pessoa, a pessoa pode ficar ansiosa, parar, afundar, engasgar, alguma coisa. Então eles dividem muito bem isso. Atrapalha quantas mais pessoas? Atrapalha, mas se você escolher uma prova boa, uma prova que você acha que você é capaz de fazer, vai tranquilo. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Vamos lá. A gente falou muito da preparação dos atletas, né? Mas eu falei pouco sobre a sua preparação. Eu queria entender também. Você me contou da ideia de como começou na companhia atlética e tudo mais, que era um sonho de uma atleta. Sim. Mas como que funciona a sua estruturação para uma prova dessa? Você assiste muito vídeo? Como que funciona essa parte Minha, técnica? Para Isso, sua. eu nadar também. Não, para você ter esse papel de liderança com os atletas. Cara, eu nado desde pequeno. Desde os 5 anos eu já nado, até foi por isso que eu escolhi a faculdade de Educação Física, depois a pós-graduação em natação, que eu acho muito importante. Mas assim, eu acho que o meu objetivo principal não é só o troféu, não é as pessoas que querem ganhar ali o primeiro lugar, mas a ideia de levar todo mundo para se superar é o que mais me pega. Então eu me preparo com isso. Eu vou ali no dia a dia com as pessoas, com quem está comigo, quem está se inscrevendo, eu tento conhecer se eu não conheço, eu tento acompanhar quando estou próximo. Se eu não consigo acompanhar na borda da piscina,
Eu fico mais próximo ainda no dia do treino, se a pessoa for. Se ela não conseguir nem no dia do treino, a gente se fala muito por telefone, pelo WhatsApp, o que seja. Então eu vou me aproximando da pessoa e isso eu acho que é a minha maior preparação. É eu ter segurança nela, para ela ter segurança em mim, para a gente escolher uma prova segura, para a gente participar e ser feliz. Então acho que é isso. Legal. E quando chega um atleta novo para você lá, eu quero nadar, quero começar a competir. Quais são os primeiros passos que esse iniciante tem que ter para entrar num circuito como o dos mares? Primeiro, uma avaliação na piscina. Tudo vai de piscina, porque é muito comum a pessoa falar, não, já nadei, ou eu nado há muito tempo, e na hora de cair na piscina ali a gente vê que não nada nada. Ou esqueceu a técnica, entre aspas, né? Ou o corpo mudou muito. Então o corpo mudou, a técnica também vai mudar, ela vai ter que reaprender a nadar de certa forma, né? Então a gente faz uma avaliação na piscina, para depois a gente fazer um planejamento de treino para ela. Vamos lá, a gente vai ter uma outra prova em abril. A gente já começa o treinamento bem antes. Se essa for a prova principal dela, a gente monta uma periodização para que em abril ela esteja bem, tá? Então a gente vai usar muito a piscina da companhia, por exemplo. A gente está ali quase que diariamente, para daí a gente fazer os treinos específicos no mar, para daí ela estar capacitada em abril, seu 100% ali. Entendi. E antes de uma competição, vocês já tem mais ou menos a métrica? Ah, a Fabiola tem que fazer tanto tempo, a Liz tem que fazer tanto tempo. Você já tem isso calculado? Eu consigo acompanhar dos meus alunos. Uhum. Por isso que daí eu te falei, né? Se, eu dei meu máximo, mas o tempo dela tá muito ruim, eu falo, eu tenho certeza que você conseguiria mais. Aí depois, na maioria das vezes, ela fala, realmente eu não acabei muito cansado. Então, assim, a gente consegue como parâmetro quem está ganhando. A gente tem lá a classificação, o ranking de todo mundo. Então a gente sabe se eu quero ganhar da Fabiola, eu tenho que fazer em X tempo. Uhum. Uma média, porque como o mar é aberto, tem as condições que a gente estava falando que varia. A temperatura da água muito quente pode variar no tempo do atleta final, porque daí ela vai estar mais cansada, porque questão de desidratar, de cansar mais rápido, se chover. Então a gente tem como meta, mas assim, vamos lá, a Liz pegou e fez em 25 minutos. Para eu ganhar da Liz, eu tenho que fazer pelo menos 24, se as condições estiverem iguais. Mas eu sei que eu consigo ganhar da Liz. Então tem essa competição interna também. Pode acontecer essa competição interna. Às vezes é com alguém que está ali nadando com você no dia a dia. Ou às vezes é uma pessoa que você conhece ali no circuito e sempre nada, fala, quase que eu ganhei dela. E na outra prova ela tá lá também, e você tá lá, e você fala, agora eu vou ganhar de você. Então você sabe mais ou menos o tempo dela também. Ou o ranking geral que a gente pega lá e dá uma olhadinha no tempo dos campeões e fala, essa vai ser minha. Legal, uma competição saudável, né? Saudável. Até eles se lógico. Competirem também, sim, né? Sim. Ô Glauber, e falando agora de futuras competições, como que tá o calendário de vocês aí? O que esperar das próximas competições? Cara, a gente já está programado para pelo menos o Circuito Mares participar das 5 etapas, né? Já foi a primeira, tem mais 4. Eu uso muito o Circuito Mares porque ele é muito seguro e, que eu te falei, tem a diversidade de provas, todo mundo consegue participar. Mas de vez em quando a gente vai para uma outra prova também, uma prova um pouquinho mais difícil, não só por questão de metragem, mas questão técnica, de visualizar boia, de correnteza. A gente fez, por exemplo, agora em dezembro, o Fuga das Ilhas, que a gente vai de barco até uma ilha, aí o barco deixa a gente lá, eles dão a largada e a gente nada aproximadamente 2.000 metros em direção à areia de novo. Nossa, que legal. Cara, é uma prova sensacional, a praia é linda, você tá nadando do lado de peixe, tartaruga, é maravilhoso. Só que daí não dá para eu levar um iniciante. Então quem nada mais, a gente consegue levar. É bem, bem legal, cara. Então a gente se programa, se foca no Circuito Mares, mas de vez em quando a gente vai indo por umas outras provas ali. Legal, já aconteceu uma dúvida também. Já aconteceu de trocar dia de prova por causa de tempo? Já? E aí como que funciona? Normalmente a organização, como eu te falei, eles cancelam a prova ou adiam a prova 1, 2 semanas antes, porque tem questão de hotel, tem muita gente que vai de longe lá para o local da prova, tal. De repente tem que desmarcar trabalho ou não em função da prova. Mas acontece de eles ter que falar, tá chovendo muito forte, tá com muita correnteza, o barco de apoio não vai conseguir chegar se precisar chegar, e daí sim eles desmarcam a prova. É ruim. Claro, você se preparou um tempão para isso, mas seria pior se você tivesse um lugar que não é seguro. Concorda comigo? Sim.
É difícil, mas Tem acontece. preparação estética também, por exemplo, na piscina, a pessoa nada ali às vezes com uma sunga, um maiô, mas não tem um sol batendo e tal. Vocês passam um protetor, tem um maiô diferente, tem alguma coisa diferente? Tem o protetor, quando a gente vai nadar no mar, é a primeira coisa. Fundamental, Antes né? de sair, a gente já tá passando protetor. Também tem a touquinha ali, né? Não só para o cabelo não atrapalhar, mas também a cabeça ali não ficar muito no sol. Eu já sou meio carequinha, se eu ficar tomando sol ali, aí já era. Protetor para todo lado, cara. Protetor tem que ter. Aí a roupa, é lógico, a equipe usa muito as roupas da Fabiola Molina. São sim. sensacionais. A estética também da roupa dela é incrível, né? Então, cada hora você vai ver tem uma estampa diferente. Então, a gente usa muito, principalmente as mulheres que gostam mais de tirar foto e tal. Cada hora uma estampa diferente. Mas todo mundo quer sair bem na foto. Imagina, você ganha um troféu e na hora de sair lá, você tá com aquele sunga toda desgarçada, feia. Não, então tem a estética. Tem o batonzinho pós-prova para ganhar a medalha. Tem que ter. A mulherada sempre tem, cara. A base. Tem que sair bonita na foto, né? Pô? A vaselina para não deixar assado depois o braço, dependendo da metragem. Faz muito movimento repetitivo. Então, de repente, barba pode atrapalhar e tal. Então, tem uma preparação. Eu lembro que o meu irmão, ele é nadador, mas amador. Sim. E ele sempre tinha muito cuidado com raspar a perna e tudo mais. Tem esse cuidado também da parte de homens? Naquela parte você fala de raspar pelo, isso, de tirar. Exatamente. É mais pra piscina, cara. Porque é que eu tava te falando, a piscina é muito rápido. Então, 1 milésimo de segundo, cara, se você pegar 1 segundo numa competição de 50, 100 metros, por muito menos tem a diferença do primeiro colocado pro oitavo colocado. Isso faz diferença do pelo na perna, tudo? Sim, pro pro faz. Tanto é que tem algumas roupas que estavam sendo desenvolvidas para a piscina que já foram proibidas, porque ajudava também. Mas tudo era para diminuir o atrito do corpo na água. Então, o pelo, ele segura um pouquinho. Por isso que o pessoal raspa. Mas isso, para quem tem milésimo de segundo, faz diferença. No mar, não. Esse milésimo de segundo raramente vai fazer muita diferença, cara. Eu lembro que foi proibido o maiô uma época, né? De Olimpíada e tudo mais. Né? Foi. Agora, no mar, não. É lógico, tem os trajes que ajudam. Dependendo da temperatura da água, é permitido usar. Ou é obrigatório usar. A roupa de borracha, por exemplo, que tem uma flutuação muito maior. Aí ajuda. Aí não é só estético. Aí é para você ganhar mais tempo. Porque se você flutua mais, você consegue nadar muito mais rápido. Concorda? Legal. Vai tranquilo. Glauber, qual que é a próxima competição de vocês? Onde vocês vão estar? Como que a pessoa faz para ser treinada por você também? Bom, como eu te falei, eu trabalho na Companhia Atlética, mas não atendo só na Companhia Atlética. A gente tem muita gente do grupo que é em prédio ou que treina na casa dela mesmo ou numa outra academia. O importante, eu falo, que é sempre treinar. De repente eu faço uma assessoria online e a pessoa vai e acompanha os treinos, né? Vai fazendo o treinamento que eu planejo na piscina da casa dela ou do prédio dela. É tranquilo. Mas a gente já tem competição para o mês que vem, abril. Abril já. Isso. Acho que é dia 12, 13 de abril, né, Liz? 12, 13 de abril a gente já tem competição do Circuito Mares, segunda etapa. Estaremos lá fortes. Já tá judiando do pessoal. Hoje Ali não, já tá porque a gente tá soltando já. de ontem, né? É o dia que o pessoal mais gosta, o dia de soltura, o dia de relaxar, ficar nadar tranquilo, fraco. né? Mas amanhã, Gui... Amanhã já pega, já. Amanhã o bicho Glauber, já pega agradeço tudo. muito você. Nosso primeiro aqui esporte, aqui na nossa maravilha. Estrutura nova. A gente agradece muito parabéns, vocês. tá lindo aqui. Tá sempre bem-vindo aqui também, Obrigado, quando quiser. Obrigado. Já vamos deixar agendado aqui com a Lisa. Depois do próximo vamos. circuito aparece aqui de novo pra gente... Vou dar o feedback. Vamos lá. Pra Vou levar mais a galera. Vai levar isso mesmo. Traz mais. Se a gente ganhar mais medalha, já tá valendo. Porque a medalha, para alguns, que eu te falei, é troféu também. Sim, então, com certeza. Lá. Não, mas vai dar essa certo. equipe, esse esporte que todo mundo deveria praticar. Também acho. Natação é muito importante para o nosso país. É um do que mais deu medalha olímpica também para a gente foi a natação. Né? A gente tem grandes nomes e a gente tem que fazer essa divulgação sempre da natação porque é um esporte muito importante. Tanto da nossa região. Muito completo também, né? Muito completo. Porque tem uma dor nas costas, eu tenho uma dor no joelho, não posso nadar? Pode, se for bem orientado, pode nadar. Mas será que eu vou conseguir participar de um circuito mares, por exemplo? Vai. Se for bem orientado, você vai conseguir. Pode ser na prova de 500 metros ou na de 5.000 metros. Vai depender da preparação e da sua condição. Mas com certeza você vai conseguir participar. Glauber, muito obrigado pelo papo. Eu agradeço. Foi um prazer. O prazer é meu. Vamos se encontrar de novo. Valeu, novo. galera. Um abraço.